Queridos irmãos, tudo que nasce precisa se desenvolver e se expressar no mundo, se manifestar no mundo. Realmente é assim. Quando uma mulher está para dar à luz, ela começa a se preocupar como será o parto, como será o nascimento daquela criança. E, consequentemente, como será o seu desenvolvimento. E assim a gente cerca de cuidados, a gente dá todas as vacinas que devem ser ministradas na criança, para protegê-la, para imunizá-la. A gente toma todos os cuidados necessários para que nossos filhos cresçam saudáveis. E a amamentação deve ser de no mínimo 6 meses exclusivamente do leite materno. E os especialistas da saúde até aconselham que isso se prolongue até os 2 anos, porque é uma fase de risco. E com a amamentação, mesmo que seja ministrada, praticada concomitantemente, ao mesmo tempo, com outras alimentações, um mingauzinho, uma papinha, mas que deva ser prolongada a alimentação até os 2 anos, porque nós temos o cuidado, nós queremos que aquela criança que nasceu saudável, continue saudável, não é verdade? E assim, nós tomamos todos os cuidados necessários, com a vida de nossos filhos, com o ser humano em geral. Nós temos todos os cuidados, há uma série de fatores, e assim, a criança que nasce saudável precisa crescer saudável para se manifestar e se expressar no mundo com saúde e viver feliz. E viver feliz, proporcionando alegria para os seus pais e para si mesma, e para a sociedade na qual ela vive. E eu fico pensando quanto à igreja, que é comparada com um organismo vivo, a igreja de Deus aqui na terra. E a Bíblia mesma nos oferece muitas comparações. A igreja, ela nasceu de uma forma extraordinária no dia de Pentecostes, sendo que, na verdade, a igreja como o povo de Deus já existe desde o começo do mundo, mas no sentido cristão, a igreja se manifestou, veio a existir no dia de Pentecostes, quando o Espírito de Deus desceu sobre aqueles judeus e de forma extraordinária falavam em outros idiomas dos mistérios de Deus, revelando a todos que se faziam presentes em Jerusalém. A igreja então teve aquele nascimento estrondoso e continuou sendo assim com este apóstolo Paulo, que é o maior de todos os missionários, o maior pregador e evangelista de todos os tempos, que fundou essa comunidade na cidade grega de Corinto. Ele trouxe essa igreja, pelo seu ministério, à existência, usado por Deus como foi, e trouxe o verdadeiro evangelho. E essa igreja nasceu de maneira saudável, essa igreja nasceu da forma correta. E foi como que com dores de parto que o apóstolo deu à luz essa igreja. Mas ele sabia que não era propriamente ele, mas o Espírito de Deus que nele estava. Diga graças a Deus. Ele sabia que assim é com todas as pessoas que servem a Deus, que nós agimos, que nós atuamos para glorificar a Deus, mas que sem o Espírito de Deus operando em nós, nada feito. Nem sequer Deus aceita aquilo que fazemos, se não for movido pelo seu próprio Espírito. Louvado seja o seu nome. E o apóstolo Paulo, que tinha então iniciado esse trabalho na cidade de Corinto, que tinha fundado essa igreja, agora escreve essa carta para censurá-los, para exortá-los, para dizer que as coisas não estavam andando como devia, que a igreja não estava crescendo o crescimento de Deus, mas um crescimento humano e mundano, com critérios e recursos dos homens. Por quê? Conforme o texto que nós lemos, havia certos frutos
que davam testemunho do contrário, que mostravam que aquela igreja não era saudável, apesar dela ser uma igreja muito grande, uma igreja cheia, uma igreja de muitas manifestações espirituais. O apóstolo não acha bom, porque o mais importante não estava acontecendo. O amor não estava sendo vivido perfeitamente por aquela igreja. O respeito, o egoísmo dominava, a inveja também, sentimentos de gente carnal, sentimento de pessoas do mundo que vivem para essa vida, que só pensam nas coisas de baixo, daqui da terra, e que não dão importância para as virtudes que perpassam para a eternidade, que nos projetam para a vida eterna. E assim é que o apóstolo Paulo, então, ele não elogia, como Deus não elogia aquelas igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas que nasceram de forma extraordinária, que nasceram de uma forma maravilhosa pelo ministério de João, como também dos demais apóstolos. Mas as igrejas da Ásia Menor começaram a ter problemas e mais problemas. E a gente sabe que a igreja formada, ela é constituída de pessoas, e pessoas não são fáceis. Pessoas, nós seres humanos não somos perfeitos, somos difíceis em muitas áreas das nossas vidas. E assim, se nós não vigiarmos, se nós não tomarmos os devidos cuidados, nós não vamos viver o crescimento segundo Deus, nós não vamos viver a altura da vontade, do desejo de Deus, ao agrado de Deus. Corinto não estava vivendo ao agrado de Deus, apesar de ter sido uma igreja que começou muito bem. As igrejas da Ásia Menor não estavam vivendo ao agrado de Deus. Deus também censura cada uma, Deus mostra o defeito de cada uma. E eu fico pensando, o que Deus diria da igreja evangélica Palavra da Vida? O que Deus revelaria a respeito de cada um de nós? O que Deus mostraria? Isso Deus faz. E Ele não tem medo do homem. Ele fala porque Ele quer corrigir, Ele quer aperfeiçoar. Ele disciplina quem Ele toma por filho. Ele ama a sua igreja, louvado seja o seu nome. E por isso Ele cuida da sua igreja. E o apóstolo Paulo, como também um homem espiritual, ele lança no rosto dos coríntios, dizendo: vocês são carnais, vocês começaram tão bem, quando eu comecei aí, e eu pregava o evangelho, vocês recepcionaram, como aconteceu na Galácia, na igreja dos Gálatas, vocês foram tão receptivos com a verdade, e não demorou muito para vocês se desviarem dela. Eu já não vos elogio, eu tenho muito o que reclamar de vocês. E essa carta de 1 Coríntios é uma epístola, é uma carta de muitas reclamações. O apóstolo reclama muito dessa igreja, porque ela não está vivendo o crescimento de Deus, ela está vivendo com os padrões do mundo, ela está vivendo com os recursos da psique, da mente, e assim começaram a forjar e a imitar certos dons espirituais para o seu próprio prejuízo. E é assim que essa igreja tem problemas, e o apóstolo quer resolvê-los. O apóstolo quer resolvê-los. Ele escreve a primeira carta, ele escreve a segunda. Há quem diga que escreveu uma terceira, mas que não entrou no cânon, ou seja, na lista dos livros sagrados do Novo Testamento. Deus o sabe por qual razão. Quem sabe foi a carta mais severa que ele escreveu das 3, e Deus não quis nem colocar na Bíblia, uma conjectura apenas. Meus irmãos, nós, desta denominação, desta igreja, nós nascemos no anseio, pelo desejo de falar a verdade às pessoas, de pregar o santo evangelho, e de não viver como um fogo de palha, que daqui a pouco se apaga, que era o caso de Corinto. Por isso Paulo coloca aquela lista de materiais. Vejam como se constrói sobre o fundamento, o alicerce que já foi colocado. Não tem outro alicerce a ser colocado, já foi posto. Mas vejam como vocês constroem. Com quem ele está falando? Ele está falando com a igreja inteira, porque Paulo vê a igreja toda conectada, como membros uns dos outros, uns dependendo dos outros,
porque Deus concede dons variados para a sua igreja, e assim que cada um atua, pelo menos deve atuar conforme esses dons que Deus concede. Assim como Deus não aceita uma oferta forçada, assim como Deus não aceita um dízimo pesado, Ele também não aceita nenhuma atividade na sua igreja que não seja espontânea, voluntária, por gratidão a Ele, que já nos salvou, que já nos libertou, que já nos deu o melhor que um ser humano pode ter, que é a sua graça salvadora, a sua graça maravilhosa em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus realmente, Ele espera de nós essa atitude de gratidão, de espontaneidade, a pessoa movida por amor a Deus, e assim tudo que se faz na sua obra tem de ser através dos dons espirituais que Deus capacita cada um de nós, amém? Porque Ele realmente capacita. Ele mesmo escolheu uns para apóstolos, que já não existem mais, a não ser aqueles que se autodenominam. Ele escolheu uns para pastores e mestres. Ele escolheu o apóstolo Paulo como o evangelista fundador dessa igreja. Em seguida veio Apolo, que era um excelente mestre da Bíblia Sagrada, e que edificou a igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha tudo para ser uma excelente igreja. Tem igrejas que têm tudo para ser uma excelente igreja, mas tem muitas pessoas que realmente preferem girar em torno das coisas do mundo, das coisas temporais, e não se empolga pelas coisas espirituais, não se apega com as escrituras. Quando vão abrir as escrituras, é como um dia desse o pastor ministrou, 3 refeições por dia, das melhores possíveis, quentinha, balanceada, é um cardápio maravilhoso, e a gente vai e se enche de cuidado nessa área da nossa alimentação física, mas muitas vezes deixamos a desejar na nossa vida espiritual, e é um sanduíche frio por semana, e olhe lá, nós precisamos ter motivação profunda, um anseio tremendo pelas coisas espirituais. Nós precisamos folhear a nossa Bíblia constantemente, e a igreja que busca o crescimento segundo Deus, é a igreja que faz isso, que incentiva isso, que não tem medo de que o povo conheça a Bíblia melhor do que os seus pastores, assim como Moisés, que disse que queria que todo mundo fosse profeta, que todo mundo profetizasse como ele, que todos fossem usados como ele por Deus. Assim é uma igreja que cresce segundo Deus. Não tem ciúme, não tem inveja, não tem contenda. Uma igreja que segue o crescimento segundo Deus, ela é alimentada não só com leite, mas ela recebe o alimento sólido. A igreja de Corinto recebeu a crítica dura do apóstolo: eu só posso oferecer leite para vocês. Vocês são meninos na fé, vocês são crianças, porque vocês só pensam nas coisas da vida terrena, vocês só giram em torno destas coisas, vocês não cogitam das coisas eternas e espirituais, vocês não se enchem de esperança pela vida eterna, vocês estão esperando o próximo ano chegar. Queira Deus que chegue, e a próxima década, vocês estão preocupados em que passe a pandemia, e que passe mesmo, que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós. Mas, meus irmãos, isso são detalhes. Busquem primeiro as coisas do reino de Deus. Isso é alegria, é paz, são os frutos do Espírito Santo em nossa vida, e as demais coisas vão ser acrescentadas. É automático, vão acontecer as demais coisas. Mas em primeiro lugar, vamos cuidar da nossa dieta espiritual. A gente cuida da dieta material, a gente vai ao supermercado e faz uma bela compra, já pensando no mês inteiro. Mas com relação à igreja, qual é a nossa programação para o mês inteiro? Com relação às coisas de Deus, qual é o programa de leitura da Bíblia? Qual é? O desejo de acordar cedo no domingo, em busca destas coisas, ou de dormir tarde durante a semana, mesmo cansado, em busca dessas coisas. Qual o interesse de cada um de nós?
pela nossa dieta espiritual, porque pela material tem. Não tem uma pessoa que não cuide bem, na medida do possível, do seu corpo, da nutrição do seu corpo. A Bíblia diz que não tem um homem, um ser humano sequer que não cuide disso, até porque a gente se preocupa com o amanhã. Há quem diga que o homem é o seu estômago. Os nutricionistas gostam dessa frase. O ser humano é a sua boca, é aquilo que ele come. E no sentido espiritual, não seria a mesma coisa, pastor Gil? Nós somos aquilo que nós nos alimentamos. A igreja de Corinto nasceu bem, porque nasceu com o evangelho genuíno. O evangelho da perspectiva eterna, da expiação pelo sangue de Cristo, do perdão dos pecados. Esse evangelho que fez uma igreja nascer, e nasceu bem, mas quando mesmo essa igreja começa a ter problemas, imagina aquelas que não nascem bem, aquelas que não começam com anseio pela verdade, pelo evangelho da eternidade, do céu de glória que Deus trará. O João viu em Apocalipse a nova Jerusalém que descia do céu como uma noiva toda enfeitada. E assim se fez nova realidade, novos céus e nova terra, onde não haverá nem dor nem sofrimento, lágrima alguma, porque Deus enxugará todas dos nossos olhos. E assim, cadê a nossa dieta? Cadê a nossa ocupação com as coisas espirituais? Eis a grande questão. A igreja de Deus, a igreja evangélica, a palavra da vida, como muitas denominações pelo mundo afora, nasceram com essa mensagem do evangelho puro e genuíno, mas elas precisam se nutrir com esse mesmo evangelho, e avançando para as demais doutrinas. O apóstolo Paulo, ele sempre reitera que a preocupação dele era ensinar toda a palavra de Deus, era ensinar todas as doutrinas, e para isso demanda tempo, para isso demanda dedicação, nós nos ocuparmos com o estudo da palavra de Deus. Não é à toa que Deus se revela a nós num conjunto de livros. A Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma coleção de livros, são 66 livros, e assim é para nós buscarmos a Deus, porque não se encontra Deus fora desse livro, não se encontra Deus contrariando esse livro, não se encontra Deus em qualquer outro livro religioso. A palavra de Deus, santifica-os na tua palavra. Jesus orou por nós, a tua palavra é a verdade. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Ninguém pode ser, ninguém pode progredir na vida espiritual, a não ser pela dedicação espiritual, pela dieta balanceada da palavra de Deus. Precisamos balancear nossa dieta, precisamos ter gosto pelas coisas espirituais, precisamos buscar esse gosto. Isso só se busca com treinamento. Lembra do que o apóstolo Paulo diz aos Romanos: renovai-vos pela mente, né? Transformai-vos. Olha só, esse vos é lançando a responsabilidade sobre nós, que já recebemos a mensagem do evangelho, que já nos entregamos ao Senhor. Agora essa responsabilidade é toda nossa. Transformai-vos. O pronome está lançando sobre nós a responsabilidade. Transformai-vos. Está na mão de vocês, o apóstolo está dizendo. Está na mão de vocês, de cada um de vocês. A responsabilidade é de vocês. Clamem a Deus, peçam um apetite espiritual. Agora, nesse tempo de pandemia, muita gente perdeu o apetite pelas coisas, pela alimentação, pelas comidas. Eu já disse aqui, eu repito, estou recuperando o meu paladar, ainda estou recuperando o meu cheiro, o meu olfato, devido às sequelas desse mal chamado Covid-19, através do coronavírus. A gente perde o gosto pelas coisas, pelas comidas. Acontece coisa similar na vida espiritual. Acontece coisa similar na vida espiritual. A gente, com o passar dos anos, a gente se entretém com as coisas do mundo e vai deixando de lado
a dieta balanceada espiritual da palavra de Deus. A gente vai deixando de orar como orava no começo, deixa de jejuar, deixa de se consagrar, de se trancar no quarto, e vai deixando, as coisas vão passando, daqui a pouco não tem mais o mesmo prazer que outrora. Por isso hoje eu disse para uma amada irmã, que a vida cristã, na verdade, ela involui, na maioria dos casos, ela involui, a tendência é essa, é a involução, e não a evolução, não o crescimento segundo Deus. Se nós fôssemos deixados na nossa natureza, nós nos acabaríamos em pouco tempo, definharíamos espiritualmente, e morreríamos, e pereceríamos. Mas Deus é tão gracioso, que mesmo com nossas lutas e dificuldades, mesmo nós nos ocupando muito mais com as coisas materiais e mundanas, Deus é bondoso para conosco, não querendo que ninguém se perca. Por isso Ele atua nos exortando, Ele nos adverte dia e noite, Ele nos chama a atenção, porque Ele nos ama e nos quer bem nutridos, aleluia, e nos quer bem nutridos na sua presença, para que tenhamos um coração voluntário, para que tenhamos o prazer e a alegria da salvação. Realmente Deus não quer coisa forçada, coisa que é feita com profissionalismo. Deus quer coisa espontânea, porque se Ele capacita com o seu dom, Ele não espera nada pesaroso, nada forçoso de alguém que está a seu serviço. Realmente Deus quer que nós sejamos espontâneos e voluntários. Lembra do que Davi pediu a Ele? Senhor, me devolve a alegria da tua salvação, dá-me um coração voluntário, como eu tinha outrora. Mas Davi entrou nessa de involuir, de cair espiritualmente. Mas Deus foi bondoso com Davi, será bondoso com cada um de nós, se nós confessarmos nossas tendências, nós confessarmos nossas fraquezas, e amarmos uns aos outros, respeitando cada um no seu ministério que Deus colocou na sua vida, respeitando as diferenças, porque se alguém é diferente, não foi a própria pessoa que se fez assim. Se alguém tem um dom que considera mais excelente do que o outro, isso não existe na Bíblia, porque nós somos membros uns dos outros, somos comparados com o corpo humano, e cada parte do nosso corpo tem nobreza, cada parte do nosso corpo é importante. Basta que uma partezinha do nosso dedo, basta que se quebre uma unha, e a gente já sente a importância dela. Basta que se dê uma topada e quebra a cabeça do dedo, o corpo todo sente, já fica febril, já fica sofrendo inteiro, do alto da cabeça à planta dos pés. Assim é com a igreja. Se alguém está afetado com algum problema, todos vão lá, e conforme se vê em Atos dos Apóstolos, olha como essa igreja se expressa. Uma igreja que nasceu bem, que se alimentava bem, que crescia bem. Olha como a palavra de Deus fala bem dessa igreja. Atos dos Apóstolos capítulo 2, após as orações, todos estavam cheios de temor de Deus. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Oh, aleluia! Olha como é espontâneo, olha como a coisa acontece de forma maravilhosa. Uma igreja que tinha simpatia de todo mundo, Deus acrescentava diariamente. Não era nada forçoso, não era nada apelativo. Olha, venham que aqui nessa igreja nós temos uma campanha tal, e as coisas acontecem, os milagres estão agendados para o dia tal. Meu Deus, a que ponto chegou a igreja moderna? Num crescimento segundo o homem, desprezível a Deus. O crescimento segundo Deus é espontâneo. As pessoas querem nos seguir, as pessoas querem ser como nós, e elas vêm naturalmente.
Certa vez eu disse ao pastor Eugeni: pastor Eugeni, não se preocupe, que essa rua é uma rua escondida, é uma rua estreita, porque se essa igreja segue o padrão das escrituras, é o povo que vem, é o povo que busca, é o povo que quer imitar o José, o João e o Sebastião, é o povo que quer. Eles tinham a simpatia da sociedade, a igreja de Atos dos Apóstolos. Eles eram, no bom sentido, invejados. O seu tipo de vida que eles tinham era uma vida transformada, era uma vida amável, era uma vida de prazer, de constante alegria em Deus e nas coisas eternas. Esse é o retrato da igreja que nasceu, cresceu para Deus, para dar frutos para Deus, para glorificar a Deus. E assim eu pergunto, a nossa igreja, nós, cada um de nós, qual é a nossa competência dada pelo Espírito Santo? Qual é a nossa capacidade? Não pode haver um membro do corpo que use de desculpas e diz: não, eu não sei fazer nada, eu não consigo fazer nada. Não existe isso na igreja de Deus. Cada pessoa está dotada, está capacitada a operar na obra de Deus, a ministrar do seu modo, no seu dom, e isso precisa ser respeitado, isso precisa ser aceito como igualmente aquilo que se considera mais nobre, mais digno. Isso não existe. Tudo é nobre, tudo é digno, porque tudo é do Espírito de Deus, é tudo, Ele é tudo em todos, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. Como tem sido a nossa vida, como tem sido o nosso empenho, como tem sido a nossa dedicação, o que nós temos feito para glorificar o nome do nosso Deus eterno? A igreja se manifesta, conforme vimos, mas para isso ela se desenvolveu, conforme Efésios capítulo 4. Último texto que eu vou ler nessa noite. Presta atenção, a respeito da igreja, de como ela se desenvolve segundo o crescimento de Deus, para o prazer de Deus. Como prisioneiro no Senhor, capítulo 4 de Efésios, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Não há bom sem defeito, já dizia meu bisavô. Não há bom sem defeito. Mesmo na igreja de Deus, nós ainda temos algumas falhas. Não escravidão pelo pecado, não domínio por ele. Se pecamos, pecamos por acidente. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós temos nos esforçado para isso. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, aleluia. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu, mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos. Olha só a finalidade, irmãos. Olhem a finalidade no versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, que os coríntios não tinham, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro como pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza
de homens que induzem ao erro. Para quê? Para tirar proveito. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, olha, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Oh glória, não precisa mais dizer nada, né? Então tem tradução da Bíblia que já explica tudo. É o caso dessa NVI aqui, Nova Versão Internacional. Cada parte cumprindo a sua função, realizando a sua função. Esse é o crescimento segundo Deus. Não é aquela multidão que vem e que todo mundo recebe supostas bênçãos e dons e poder e manifestações, depois some todo mundo, ninguém mais sabe de ninguém, ninguém conhece o nome, se relacionou, falou com a pessoa do lado, mas nunca se interessou em saber o nome, como é a vida daquela pessoa, como ela está passando, qual o prazer e o gosto que ela tem pelas coisas de Deus. Enfim, é um crescimento segundo o homem. Esse crescimento, na verdade, nem crescimento pode ser chamado. Se você come muito carboidrato, você cresce. Mas se você não tem proteína, se você não tem minerais na sua dieta, no seu corpo, no seu organismo, se você não tem vitaminas, pode ter certeza que você vai crescer não muito saudável. Verdade ou não? Precisamos ter carboidrato, proteínas, minerais, vitaminas. Assim é a obra de Deus. Nós temos de ter todos os recursos para o crescimento segundo Deus. Todos os recursos. E assim todos atuam na obra de Deus. É certo que na doação, todos de alguma forma se doam. Mas é como disse aqui, muito adequadamente, o nosso irmão Ronaldo, Deus não recebe automaticamente recursos financeiros das pessoas. Deus pode ser alta soma. Jesus observou naquele dia que a viúva ofereceu o que tinha de todo o coração, com muita gratidão. Jesus sondou aquela viúva, percebeu as suas motivações. E assim que Ele faz com todos nós. Investir dinheiro na obra de Deus não é tudo. É necessário que o empenho seja de acordo com dom e vocação de Deus. Amém? Que nós que já somos agraciados por Deus, que nós que já somos alcançados por esse santo evangelho, possamos desenvolver nossa salvação com temor e tremor na presença de Deus e frutificar para a sua glória. Esse é o meu desejo, a minha oração nessa noite. Que Deus abençoe sua vida, que Deus ilumine a sua consciência, para que você seja cada vez mais dedicado, esforçado nas coisas concernentes a Deus, não necessariamente e exclusivamente com relação à sua igreja, sua obra, mas em tudo na sua vida cristã, que em tudo você faça resplandecer a glória de Cristo, no seu trabalho, na sua casa, com relação aos seus vizinhos, com relação à sua vida por completo, e assim Deus será verdadeiramente glorificado, e o crescimento da sua vida e da sua igreja serão com certeza segundo a vontade de Deus. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos fortaleça. Eu vou passar aqui a palavra para o nosso pastor Eugeni, e aplauda Deus, glorifique o Senhor com sua palma, louvado seja o seu nome. Vou passar a palavra, na verdade nós vamos continuar aqui, né, pastor? Deixa chegar o microfone do pastor, que vamos fazer as devidas apresentações. Os líderes que já foram convocados, por favor, se dirijam até aqui. Toda a liderança da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a alegria é grande ver esse arraial de Deus.
povo escolhido para morar no céu. E a alegria que a gente vê no rosto de cada um, mesmo só olhando os olhos. Eita dificuldade para mim é essa. Eu estou passando uma grande dificuldade com esse negócio dessa máscara, pode acreditar. Mas é necessário, né? Mas é necessário, né? Graças a Deus que foi detectado, né, um meio de evitar o avanço, né, a propagação lá, e aí a gente precisa estar usando. Então vamos usar. Eu quero de novo avisar, nós temos vários recipientes aqui na igreja para que você possa imunizar suas mãos. Tem bem aqui na entrada também, e temos ali uma pia com sabão também. Tem gente que não gosta de botar muito o álcool em gel, e temos tudo para podermos fazer um trabalho com segurança com o Senhor. Querido, nesse momento eu vou estar apresentando aqui uns líderes que tomaram a frente comigo nesse ministério. E vou estar reconhecendo aqui, a igreja, Palavra da Vida, vai estar reconhecendo o Edvan como pastor dessa igreja, que ele não vai ser consagrado pastor, ele é um pastor e vai ser reconhecido hoje, né? O De Ângelo também vai estar assumindo a pasta da nossa igreja, o ministério da igreja, que é missão. Então por isso nós estamos de fato muito felizes. Então eu quero citar o nome de algumas pessoas. Aquele que não tiver o vice aqui, você venha sozinho, representando, mas eu vou estar falando. Ministério de Jovem, Diego. O Leanderson não está trabalhando hoje, né? Então vem aqui, por favor. Você vem de máscara e fica aqui separadinho, porque eu vou precisar que você tire a máscara depois para tirar uma foto sem máscara. Mas de antemão venha com a máscara. E depois eu quero pedir para a Renilma tirar a mostra de todos, porque muitos não vão nem conhecer os demais, vão voltar. Então qual é a ideia aqui? É que quem chegar aqui, pode vir, quem chegar aqui, ele possa se dirigir ao jovem aqui, pai, aqui ó, aqui embaixo, aqui. Pode se dirigir a uma pessoa, dizer, para aquele ali é líder ali, aquele ali, não, eu posso ir lá perguntar alguma coisa. Às vezes as pessoas chegam aqui e não sabem a quem dirigir, quem eu vou perguntar alguma coisa, o que eu vou me informar. E aqui não. Então nós gostaríamos que realmente os líderes fossem conhecidos. O Ministério de Louvor, Ronaldo Jordano também não está hoje. Quero também já lembrar a igreja intercedendo aí pelo irmão, pelo pai do irmão Jordânio, pastor, esqueci o nome dele agora também. Todo mundo já sabe, o pai de Jordânio, um pastor amigo nosso, abençoadíssimo. Que Deus o ajude nessa situação com qual ele se encontra. Vida Kids, a pastora Sandra, minha esposa querida e amada, e a Fabiane está aí? Pronto. Teve o vice? Pode vir. Esses dois é porque não tem aí. Mulheres, Ministério de Mulheres, também a minha esposa. Eita, 3 em 1, 4 em 1, aleluia. E a nossa querida amada irmã Creuza, aqui, em nome de Jesus. Casais, Ministério de Casais, meu filho querido e amado com muita alegria, a qual eu chamo aqui Jandir, pode vir aqui também. O Fernando não está com ele, não está, pode ficando mais longinho um pouquinho, sem problema, pode ficar. O casal, sem dúvida, quando vocês quiserem saber alguma coisa do casal, procure esse casal, porque esse casal vai apresentar os demais. O outro, né, no caso, que está juntamente com eles. Teatro, a minha filha querida e amada Jéssica e Arthur. Então, Arthur ou a Jéssica se faz presente aqui. Ministério de Dança, a minha filha N. E, na verdade, não conversei com a N, se tem uma outra pessoa com ela. Tem até que fazer uma reunião aí com minha filha aí. Que eu quero saber se tem uma outra. Ministério de Intercessão, Luzinha e Regiane, por favor. Luzinha, a Jéssicazinha aqui.
Ah, eu quero saber alguma coisa de teatro. Pronto, aqui a Jéssica, Luzinha. Agora as demais, que eu vou chamar, eu quero que ela venha para cá para poder dar a todo mundo, né? Senão vai ficar muito em cima. Hoje já está terminando. Ministério de Homens, Leandro e Arthur. Então o Arthur já está representando aqui também. O Leandro hoje está trabalhando, estava aqui pela manhã conosco, uma bênção de Deus, com a sua amada esposa, mas está trabalhando hoje. Vamos lá. Mídia, a Renilma e a Jéssica também. Vocês percebem que os cargos vão, né, pastor Zé, né, um vai assumindo várias coisas, graças a Deus. Então por isso eu quero já dizer que nós estamos precisando de mão de obra. Todos esses ministérios estão fechando. Amém? Pronto, entendam isso. Alistando, isso. Estão alistando, pronto, fica melhor, perdão. Fica bem melhor, estão alistando. Pronto. Todos os ministérios, mas eu queria tanto entrar nessa. É só procurar um deles. Todos estão realmente de braços abertos para receber apoio, ajuda com você, né? Ministério Acolher, Andréia. Cadê o Ministério Acolher? Pronto, minha filha Andréia. Ok, minha equipe abençoadíssima. Aqui eu estou trazendo, queridos, veja só. Cada uma aqui tem uma equipe. Cada um aqui tem uma equipe. Esse aqui está formando a equipe. Jandir, sua esposa. Jéssica tem uma equipe na questão do teatro. Aqui o Ministério de Intercessão, na pessoa da irmã Regiane e da Luzenilde, que para mim fica mais carinhoso chamar Luzinha, para mim é mais fácil, né? Ela toma a frente aí, juntamente com a irmã Mariléia e a irmã Creuza, que já está aqui também no meio, graças a Deus. Mas também eu quero perguntar, tá alistando também gente lá? Tá alistando? Ah, então tá bom. Tá alistando gente. Então todos aqui tem uma equipe. Então a minha esposa Sandra, ela tem uma equipe abençoadíssima já juntamente com ela, mas está precisando assim cada um, né? Cada um dos ministérios estão realmente uma verdadeira maravilha. Então esta equipe é e deve ser procurada por todos vocês. Você que me cobrou até isso, você que está em casa, assistindo o culto, participando, cultuando a Deus, não só assistindo, mas cultuando a Deus, juntamente conosco aqui, eu quero lhe apresentar esta equipe. E você, quando se deslocar da sua casa vindo para cá, pode procurar, eles devem ser procurados, para poder, assim, estar instruindo, estar orientando, tudo. Eu sempre gosto de dizer que você, igreja aqui, você, Palavra da Vida, você olhou uma pessoa que chegou aqui, nova, está nos visitando, se aproxime dela, se apresente e diga: seja bem-vindo na minha casa, estou pronto a lhe servir, né? Todos nós, não só eles aqui, né? Todos nós. Certo. A Luzinha está pedindo para chamar a irmã Marilé. A irmã Marilé eu deixei quietinha por conta de não encher tanto, né? Porque elas duas aqui já representam, né? Mas está sendo uma bênção, graças a Deus. Então vamos lá. Essa equipe é a nossa equipe. E agora, se vocês desejarem, não sei também, né? Eu estou fazendo esse pedido. Ou então fique tudo de máscara mesmo. Como é? Tirou a foto já, Renilma? Tirou? Não, tá bom. Não é preciso tirar. Muitos não querem tirar. Deixa com máscara mesmo. Depois vá olhando para os olhos de cada um. Queridos, dê-lhe uma salva de palmas abençoadíssima a esta equipe poderosa. Esta equipe faz acontecer o negócio. Esta equipe, de fato, eu quero dizer para vocês, faz acontecer. Faz acontecer. Quero dar um testemunho aqui agorinha. Ficamos sem internet aí. Não aconteceu um negócio aí e ficou sem internet. Aí a Jéssica disse: pastor, tem um plano B. Isso desde ontem, para a glória de Deus. Eu digo amém.
E o técnico terminou não vindo, né? Ele congrega aqui conosco e hoje terminou não vindo, né? Aleluia! Já está ali dentro ali. Eita bênção de Deus. Veio correndo, estava numa missão aí no Anjo da Guarda. Meus filhos, agora eu gostaria que vocês retomassem o seu lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Retome o seu lugar, porque essa é a equipe. Esta é a equipe. Agora eu quero convidar o De Angeli e o Edvan vai vir aqui na frente comigo, por favor. Esse aqui ainda não eram realmente e agora serão, para a glória de Deus. Pode ficar aqui, Del, por aqui por cima mesmo, por favor, só os dois. De antemão eu quero já agradecer de uma maneira muito carinhosa todos vocês que se fazem presente aqui conosco. Mas a pessoa do meu irmão e amado Gustavo, com a sua família, eu quero dizer que para nós é uma alegria muito grande receber vocês. E o Gustavo, na verdade, ele não é só um amigo, um irmão. Eu considero ele como meu pastor, um homem de Deus, né? Que estamos namorando. Fique orando em relação a isso. Amém? Fique orando sobre esse namoro abençoadíssimo aí. O pastor Sebastião vai estar lendo algo aqui para nós. E De Ângeles aqui na esquerda. E o Edvan aqui à minha direita. Glória a Deus. O pastor vai estar se manifestando aí também agora, por favor. De Angeli e o pastor Edvan, eu quero ler um texto em 2 Timóteo capítulo 4, para que os irmãos pautem seus ministérios, suas vidas nessa palavra. E todos os demais ministérios também. E todos os demais ministérios que também. Já estão. Com certeza. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto solenemente. Eu vou parafrasear aqui, porque eu vou ter que falar no plural. Amém. Amém. Essa palavra aqui foi dirigida a um indivíduo, ao Timóteo, e eu estou parafraseando no plural. Preguem a palavra, estejam preparados a tempo e fora de tempo, repreendam, corrijam, exortem com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos carnais. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Vocês, porém, sejam moderados em tudo, suportem os sofrimentos, façam a obra de um evangelista, cumpram plenamente os seus ministérios. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida, disse Paulo, o apóstolo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos vocês que amam a sua vinda. Aleluia, louvado seja Deus. Essa exortação é para todos, mas de um modo especial para essas pessoas que estão sendo conclamadas a viverem de acordo com os dons e a vocação de Deus, de acordo com o seu ministério, de acordo com a sua aptidão para fazer a obra de Deus acontecer aqui na terra. Pastor Edvan, viva de acordo com esse texto. Irmão De Angeli, viva de acordo com esse texto. Todos os demais irmãos que aqui estiveram, todos os líderes dessa igreja, vivam de acordo com esse texto, e assim nós estaremos glorificando o que é a nossa função aqui no mundo, glorificando o nosso Deus eterno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus abençoe ricamente e poderosamente a todos. Amém, queridos. Então, vocês receberam. Pastor, por que você não deixou eles aqui? Para ficarem cansados aqui, que nós vamos estar fazendo o que estamos fazendo. Mas eu gostaria também
de fazer a menção aqui da irmã Luzinha. Eu fiquei aqui pensando, que honra maravilhosa, né? Não, chama a irmã Marilé. Por quê? Porque eu convoquei elas. E aí, mas eu quis foi poupar a Marilé mesmo, na verdade, de ficar ali sentadinha e não encher aqui. Mas que lindo, irmã, é isso que nós precisamos realmente. Não sou eu que quero aparecer, não, eu quero que realmente a minha irmã apareça, que realmente esteja. Qual é a nossa verdadeira função aqui, minha pastor Sebastião? É realmente estar sobre vocês para podermos crescer? Não é essa a ideia. A ideia é que nós venhamos abaixar e vocês sentar os pés aqui. Essa é a ideia deste ministério, é projetar cada um de vocês e que ao ser tomado aqui para os céus, e eu chegar lá, sempre eu costumo dizer isso, eu chegar lá e o papai perguntar como é que ficou, eu digo, deixei com a equipe top das galáxias lá. Deixei com a equipe lindona, tá lá todo mundo lá em pleno vapor. Então a ideia é essa, é que nós possamos crescer. Eu gostei muito da mensagem do pastor Sebastião hoje, muito. Na verdade sempre, mas hoje, o momento que você falou que, na verdade, o que nós precisamos, de fato, não é aparecer em si. Não temos que aparecer. O que nós precisamos é ser adorador. Ser adorador. Amém? Então agora, mas o outro texto, né? Aquele da confissão dos dois, né? Que a gente possa estar perguntando direcionado a eles. E eu passo o microfone a cada um para poder estar confirmando. Isso é um casamento, igreja. Pensa aí, negócio bonito. E logo depois eu quero que ele dê uma palavra, sem dúvida aí. Cada um se manifeste à igreja sobre esta responsabilidade, sobre aquilo. E vão estar falando muito mais na frente aí a respeito dos seus projetos. Né? Dean vai formar uma equipe, a equipe dele, ele vai formar, ele vai fazer minuciosamente, pessoas que realmente queiram. A mesma coisa está sendo a ministério de intercessão, que é um ministério árduo, não é um ministério de tapinha na costa, é de oração. Então, tá à vontade. Quem quiser, então elas não vão chamar. Ei, tu quer participar do ministério de intercessão? Tu quer participar da intercessão? Elas não vão chamar. Então, aquelas pessoas, homens e mulheres, que disseram assim, eu quero estar junto com vocês. É como eu disse ainda agora, está aqui à disposição, principalmente nesse ministério. Mas todos os demais estão alistando. Amém? Todos os demais. Na verdade é uma pergunta que será feita a cada um dos líderes que aqui estiveram. Recebam essa pergunta e respondam para Deus e para a sua igreja, e especialmente De Ângelo, você aceita de coração esta resposta que tem recebido do Senhor? Peraí, aí eu já dou logo para De Ângelo. Peraí, segura 2 minutinhos aí. Eu quero já para ele dar esse amém e já dar uma palavra do que está no seu coração. E logo a mesma coisa eu vou fazer com Edivan. Amém. Mais uma vez, irmão De Ângelo, você aceita de coração esta responsabilidade que você tem recebido do Senhor diante da sua igreja? Amém. Aceito sim. Queridos, graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou De Ângeles, me chamam de Del. A gente está aqui desde 2017. Eu estava um pouco ausente desde outubro do ano passado. Meu pai, alguns sabem, meu pai faleceu, está com 5 meses. Mas eu já estava há 4 meses sem vir. Mas eu me envolvo com missões há 1 ano e praticamente há 2 anos. Toda segunda-feira, toda quinta-noite, todo domingo pela manhã, moradores de rua. E o pastor sempre me cobrou porque que eu não executo isso aqui na igreja. E problema mesmo que eu tenho. E agora ele jogou nos meus peitos aqui, no meio de todo mundo, esse compromisso.
E creio que tem pessoas que amam missões. E deixa bem claro que missões não é um mingau de milho. Missões não é um bandeco. Isso o pessoal do candomblé faz. Os espíritas fazem até melhor do que nós. Missões é pregar a palavra. Amém. Então é isso que eu entendo de missões. Missões não é botar uma mochila nas costas e descer com uma caravana para o interior, fazendo uma excursão, dizendo o que é missões. Isso não é missões. Missões é pregar a palavra. Então eu aceito o desafio e creio que tem pessoas que vão somar bastante. Eu já recebi algumas referências de pessoas que eram daqui, não estão mais aqui, e eu falando sobre missões e citaram o nome dessa pessoa para mim, e isso já estava no meu coração há algum tempo. Eu queria que o Paulo fosse meu companheiro. Amém, Paulo? Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Porque eu sei que seja ele Deus. ama missões e ele é contribuinte, e eu sei que acontece nos bastidores. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. E a salva de palmas, louva mais a Deus. Aleluia. Uma vez. Louva mesmo ao nosso Rei. Amém. Agora pergunta para meu filho aqui. Agora a mesma pergunta ao pastor Edivan. Pastor Edivan, o senhor aceita de coração, diante de Deus e da sua igreja, essa responsabilidade que o senhor tem recebido do próprio Senhor Deus? Aceito sim. E quero aqui agradecer de coração a recepção que me foi feita ao chegarmos aqui nessa igreja, como fomos recebidos, eu, a minha família, e como temos nos sentido bem, como Deus tem sido maravilhoso conosco. E a humilde palavra que nós temos para falar nessa noite é que nós queremos de todo coração, deixar um legado nessa igreja. Nós não somos eternos, mas um dia eu quero